Deus abençoe, minha irmã, meu irmão, senhoras e senhores. É um prazer estar convosco para partilhar a palavra do Senhor, os pensamentos de Deus, para a reconciliação e vida eterna com Ele. E esta é a continuação da mensagem Como Deus faz a cena para mudanças. E como subtítulo, porque humilhar-se, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Porque o arrependimento, segundo Deus, e produzir frutos dignos de arrependimento. Eu quero falar Provérbios 26, versículo 2, que diz o seguinte: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Na versão da Bíblia Viva diz o seguinte: uma praga rogada sem motivo nunca se cumprirá. Fará tanto mal quanto um passarinho que voa, uma andorinha passando pelo céu. Numa outra versão diz o seguinte: como o pardal na sua fuga, ou como o pardal, sim, em fuga, e a andorinha que voaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Palavra do Senhor. Então nós estamos aqui confrontados com causa e efeito. Não há maldição, não há praga que possa pegar ou atingir alguém sem que haja uma causa, uma origem. E aqui vamos ver a origem dos problemas na vida dos homens, na sua relação com Deus. E começamos por ver que Deus não faz recair o seu pecado sobre as pessoas e as suas gerações sem que haja uma causa, sem que haja motivos, sem que haja transgressão dos seus mandamentos, da sua lei e do que ele instituiu. E nós vamos a Neemias para entendermos essas coisas e podermos perceber certos acontecimentos da vida das pessoas. Quando Neemias confessou pecados e abrangeu a geração, ele e a casa dos seus pais, ele foi humilde ao reconhecer que eles eram os transgressores, o culpado que não era Deus. Isto é humildade na busca da face de Deus através da oração. Sem argumentação, sem justificação, sem buscar bodes expiatórios, porque a tendência nossa é sempre buscar alguém que vamos acusar. E no capítulo 1 de Neemias, versículos 7 a 9, disse Neemias orando a Deus: de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vos transgredirei, eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Aleluia! Maravilhoso! É um coração humilde, um coração de intercessor, um caráter de verdadeiro vaso na relação com Deus, que é oleiro, e ele vê-se como barro. Não é como muitos de nós que culpamos Deus, ficamos zangados com Deus, abandonamos a igreja, deixamos de servir, voltamos ao mundo porque queremos as coisas, porque estamos envolvidos ou estamos sujeitos ao imediatismo. E muitos acusam Deus, acusam pessoas. E aqui Neemias está a dizer: Senhor, parafraseando, Senhor, tu não és o culpado.
é justo o castigo que fizesse recair sobre nós, nas gerações, porque nós nos corrompemos contra ti. Não guardamos mandamentos, estatutos, nem juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E ele lembrou a Deus uma das cláusulas da aliança em que o transgressor tinha de ser castigado. Ele lembra-te, depois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredirei, eu vos espalharei entre os povos. Neemias estava a dar razão a Deus, não estava a culpar a Deus. Significa que, quando nós nos humilhamos, buscamos Deus diligentemente e consideramos a nossa condição pecaminosa de insujeição e desobediência a Deus, criamos as condições espirituais para Deus nos ouvir. Sem argumentação. E para que isso seja realidade, você precisa conhecer com que Deus você se relaciona. Conhecer os termos da aliança na sua relação com Deus. Porque quando entramos em aliança com Deus, há responsabilidade mútua dos dois lados. Não é como muitos de nós que dizem: seja o que Deus quiser. Não, é o que você quer. Deus faz a parte dele e já fez em Cristo Jesus. Corresponde a nós fazermos a nossa parte no cumprimento da aliança, que é guardar a palavra, guardar os mandamentos, nos achegarmos a Ele, tendo em conta que Ele é nossa vida e a longura de anos de vida, de longevidade de vida, para nós. É Deus a fonte, é Deus o doador. E Neemias lembrou a Deus no versículo 9 a promessa de restauração, no caso de confissão de arrependimento. E ele lembrou a Deus essa cláusula. E para que haja arrependimento e confissão de pecados, é necessário conhecer Deus, com que Deus se relaciona, a aliança e os seus termos, para que, como argumentadores, pleiteadores de causas com Deus, com base no arrependimento e na humildade, em buscar a face do Senhor através da oração, possamos ser ouvidos por Deus. E por conseguinte, Neemias, que era sábio, ele criou as condições espirituais para tocar o coração de Deus, para mover os céus e libertar a graça e o poder divino em benefício da geração, dele e da casa dos pais e da nação, porque nação é constituída por famílias, nas gerações. Vemos aqui que as causas para o efeito do castigo, e número primeiro, doutrina de homens. Mateus 15, versículo 6 a 11, disse Jesus aos anciãos nas suas tradições: e assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a multidão a si, a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isto é que contamina o homem. Posso ouvir um amém? Depois pode ler um pouco mais e aprofundar o conhecimento a respeito disso. O que sai do coração é que contamina o homem. Não é o que entra na boca, não é o que coma. A contaminação espiritual é a atitude do coração. E essa atitude do coração tem a ver com sujeição
a Deus em absoluto. E é a conduta que tem a ver com a conduta em relação às ordenanças de Deus. E tem a ver com obediência. A obediência a Deus é absoluta. Mas a obediência às autoridades delegadas é relativa. Relativa porque naquelas coisas que atentam contra os princípios de Deus, não deve-se obedecer. E ter uma obediência absoluta a Deus. Então, Deus não é contra a tradição, a cultura dos povos. Deus é contra aquelas coisas que, através da cultura, das tradições, escondem e operam as obras das trevas, os espíritos malignos, os demônios, os conhecidos espíritos familiares, os espíritos de falsa religião, os espíritos de feitiçaria, os espíritos de inveja e de perseguição, os espíritos, enfim, os espíritos de morte, enfim, umbandas, quimbandas, pai de santo, mãe de santo, santeiros, budistas, esses espíritos que operam, o espírito das águas, o espírito dos mortos cemitérios, essas coisas todas, em trabalhos que fazem nesses lugares, e Deus é contra espíritos de idolatria, espírito de feitiçaria, nas suas mais variadas categorias. Deus é contra isso porque Satanás, ele usa-se da demografia e da geografia, usa para encobrir a sua atividade, os espíritos operarem e dominarem sobre grupos demográficos e regiões para impor a sua ação, a sua vontade. E Deus é contra isso. Daí que a vontade de Deus para ajudar as pessoas. Deuteronômio 5, versículo 7 a 8 diz: não terás outros deuses diante de ti, nem os servirás, nem perante ele que ajoelharás, nem farás pedido. Isso se chama idolatria. É causa de maldição, é causa de afastamento de Deus, apartamento de Deus, afastar-se e de Deus abandonar e entregar as concupiscências dos corações dos homens aos vícios e outras coisas mais. Por exemplo, nichos, capelas, altares da família, como está em Deuteronômio 5, versículos 7 a 8, e também Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 a 26, que eu vou ler. Deuteronômio 7, versículo 25 a 26, que diz assim: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é o Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De toda detestarás, de toda abominarás, porque anátema é, maldita é. Deus está a dizer que temos que destruir tudo o que é imagem religiosa de santos e de adoração a deuses e outras coisas que se agarram em nossos corações, porque Deus abomina, Deus odeia, Deus detesta, Deus tem horror por essas coisas que no coração do homem ocupam um lugar que só cabe a ele. Deus faz com que essa prática, a maldição, a abominação, entra dentro da casa de toda aquela família, pessoas que usam nichos, capelas, têm santuários da família. E Deus me recomenda que devemos odiar e devemos detestar isso, porque essas coisas carregam maldição. Anátema é. Então, Deus aconselha-nos a desfazermos de tudo o que é anátema. Anátema significa maldição, condenação, reprovação. É isso que Deus reprova. Isto é causa de maldição, porque a maldição sem causa não vem sobre a vida da pessoa. A praga não vem sobre a vida da pessoa, das famílias. Há sempre uma origem de problemas.
E outra é o envolvimento com as obras das trevas, que está em Deuteronômio capítulo 19. Você vai ler Deuteronômio capítulo 18, perdão, do versículo 9 a 14. E aqui é uma particularidade que diz, por exemplo, 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação do Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Deus chama-nos à perfeição. Deus abomina, Deus detesta, reprova essas práticas de bruxaria, de feitiçaria, da prática do ocultismo e do envolvimento com essas práticas. E diz aqui que ele lança fora de diante dele todas as pessoas que se envolvem, que praticam isso, assim como Deus lançou Adão, o homem, fora do jardim do Éden, e pô-lo a lavrar a terra que fora tomada. Ele já não teve acesso mais à árvore da vida para poder viver eternamente como Deus. Deus lançou fora. Assim Deus lança as famílias. Por isso que nós assistimos famílias sob maldições hereditárias, pessoas sob maldições hereditárias, padecendo problemas, morrendo nos problemas, a procurarem solução nas trevas com os bruxos, feiticeiros e outros espíritos e por aí fora, curandeiros, falsos profetas por aí fora, e não conseguem se libertar porque Deus não está neste lugar. Deus não está aí. Deus seria injusto Deus agir nesses lugares quando Ele condena essa prática. Seria injusto Deus agir nesses lugares e fazer recair o castigo sobre o pecado dessas práticas. Deus não está ali. E as pessoas são enganadas. Umas ficam pobres, são obrigadas a vender tudo. Porque lá cobram, têm de pagar. Fazem passar por banhos e rituais, inclusive, estabelecer alianças, pactos, através de relações sexuais com os líderes desses lugares, que são servos do diabo. Sacrificam filhos, vendem vidas, consagram 6 membros, consagram 6 filhos, sobrinhos, essas coisas todas. E assistimos à violência no gênero. Crianças serem violadas, violentadas, mortas, sacrificadas para poder ter poder, dinheiro, posição social, essas coisas todas. E Deus abomina, Deus lança fora de diante dele, Deus vomita esse tipo de pessoas e famílias. Por isso é que assistimos famílias sofrendo, padecendo. Porque só na Igreja de Cristo é que encontra a verdade que liberta, que transforma e restaura, por meio da conversão e do arrependimento segundo Deus. E há pessoas que neste lugar recebem feitiço, porque esses agentes do diabo trabalham com os espíritos dessas pessoas. E quando falo em entrar em pactos de sangue e de sexo, envolvendo dinheiros, elas ficam presas, amarradas, escravas de Satanás nas gerações. Podem morrer, mas a maldição que vem dos pecados que eles pecaram contra Deus não morre. Os espíritos que entraram por essas portas abertas na família, na geração, não morre. Ele morre e é transmissível. Os espíritos vão passando de geração a geração. A maldição, a praga, vai passando de geração a geração, até a destruição das gerações. Meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para essa realidade, a fim de sairmos da escravidão. Porque Satanás é ardiloso e não devemos ignorar os seus ardis. Na próxima mensagem, vamos falar das consequências. Vamos falar das 4 maldições, de 5 maldições que fazem pessoas que nessas práticas acabam prisioneiras do diabo e acabam sua maldição nas gerações. Deus abençoe você e até a próxima. Obrigado.